E o aroma do café pairava no ar, denso e quente. Senti um nó na garganta. O jeito como ele chegou, com aquele sorriso bobo no rosto e a bandeja cuidadosamente equilibrada, parecia uma cena de filme. Mas havia algo errado. Quando meu olhar se encontrou com o de Lucas, o mundo ao nosso redor parou. Prova um pouco, filho, eu disse, tentando manter a leveza da manhã. Ele pegou a xícara em suas mãozinhas, hesitante. O café escuro fazia um vapor tímido dançar pelo ar. O sabor deveria ser doce, mas a expressão de Lucas ao tomar aquele gole mudou tudo. Primeiro foi o choque, os olhos arregalados como se tivesse mordido uma lâmpada quente. Depois, a repulsa. Ele fez uma careta, fechando os olhos, quase derrubando a xícara. É, amargo, ele sussurrou, a voz carregada de desagrado. O momento feliz se esvaziou. Eu olhei para Rafael e o sorriso dele se desfez. O ar ficou pesado. O meu coração acelerou. Tentei ignorar a sensação estranha que brotava em mim. Mas era como se algo... Que café é esse, Rafael? Perguntei, a voz quase falhando. Ele se endireitou no instante, como se tivesse sido despertado de um sonho. A inquietação em seus olhos me fez pensar no que havia por trás daquele gesto. Um presente ou um aviso? Só um café especial. Que você achou, Lucas? Ele falou, mas seu olhar furtivo dizia muito mais. A tensão cresceu, uma linha fina no ar carregada de perguntas. Ele parecia estar esperando uma aprovação que não existia. E naquele instante tudo mudou. Comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montando. A casa, que antes era meu refúgio, tornou-se um labirinto de segredos. Passei os dias seguintes observando. A rotina que deveria ser tranquila, agora pulsava com desconfiança. Cada gesto, cada frase, cada aplauso em um programa de TV, repleto de risadas, tinha uma nova tonalidade. Meu olhar se tornava atento, infalível. Cada movimento de Rafael virou um indício, uma pista. O que exatamente ele estava escondendo? Uma velha caixa de cartas jogada ao canto da sala me chamou a atenção. O papel amarelado e os selos desbotados pareciam falar. Eu tinha que saber. Cada carta poderia ser uma chave. Mas e se eu estivesse errada? E se tudo o que eu imaginava estivesse apenas em minha cabeça? O que se passava em sua mente? Ele notava meu olhar? Ou deveria eu continuar nessa busca silenciosa pela verdade? O nó na minha garganta parecia uma pergunta sem resposta. O pingo de café escorreu pela borda da xícara, e naquele instante decidi que não poderia me calar. Estava a um passo de confrontá-lo, mas o medo da resposta me segurava. O que eu acharia? O que eu revelaria? O café ainda estava amargo, e na minha mente uma divisão estava prestes a acontecer. A decisão ecoava, revelações à vista, e eu não sabia como lidar com elas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava sentada na beirada da cama, sentindo o peso da manhã. O sol já entrava pela janela, filtrando-se pelas cortinas brancas, iluminando a poeira suspensa no ar. Era um dia comum, ou pelo menos deveria ser. Olhei para o relógio. 10 horas da manhã. Lá embaixo o cheiro do café ainda flutuava pelo ar, misturado ao aroma de pão fresco saindo do forno. A rotina parecia intacta, mas eu sabia que algo este. A vida, embora estressante às vezes, flui suavemente em nossas manhãs tranquilas, sempre regadas a risadas e sorrisos. Mas aquele dia estava diferente. O nó na minha garganta continuava me acompanhando desde que tomei coragem para olhar Rafael nos olhos pela primeira vez após o incidente do café. Eu sempre tive o dom de perceber as entrelinhas das coisas.
mas desta vez era difícil. O que estava acontecendo com ele? Levantei da cama, colocando de lado a sensação de inquietação. Vestindo uma blusa simples e uma calça jeans, joguei o cabelo em um coque despretensioso. Eu sempre fui uma mulher prática. Mesmo assim, me permiti abrir um pouco meu armário e olhar para o vestido vermelho que eu tinha guardado. Um dia eu o usaria. Talvez em uma festa de aniversário ou até mesmo em um jantar romântico. Olhando para ele, me lembrei de quando fui a uma festa de casamento com o Rafael. Eu tinha 28 anos e estava cheia de esperança. O amor era tudo que eu conhecia. E eu acreditava que Oi, amor, o que você está fazendo? A pergunta saiu de mim sem pensar muito. Quando ele virou, a expressão no rosto dele, do nada, contraía, como se ele estivesse lutando contra um pensamento. Só organizando umas coisas. O café tá bom, Lucas? Rafael tinha esse jeito de afastar assuntos difíceis, de ignorar perguntas que o colocavam em uma posição de vulnerabilidade. O pânico começou a se infiltrar dentro de mim de maneira discreta. Lucas fez uma careta e respondeu: É amargo, papai. A franqueza dele me fez sorrir, mas ao mesmo tempo, a tensão continuava. Eu não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia algo oculto entre nós. Eu também gostaria de saber o que você realmente acha sobre ele, Rafael, eu disse, mais firme do que pretendia. Lucas olhou para mim, confuso, mas voltei minha atenção para o meu marido. Ele franziu os lábios, e mesmo em um simples gesto, eu apercebi a luta interna nele. Um nó formou-se lá dentro. Ele se virou, começando a limpar a mesa, alheio à proposta. Olhei ao meu redor. A casa que antes era um lar acolhedor parecia agora um campo de batalha. O cheiro das hortênsias que eu cuidava no jardim quando Lucas era pequeno, agora me parecia um perfume de baunilha que não combinava com a frustração que pressentia. Meu olhar se perdeu nas mensagens do grupo de mães que havia criado. As conversas sempre leve, dicas de passeios ou receitas fáceis. O que eu estava fazendo ali, mergulhada naquela superficialidade enquanto a verdade me sufocava? Uma parte de mim queria gritar e contatar minhas amigas, mas a insegurança de lidar com os julgamentos me fazia hesitar. Era como viver uma vida de aparências, cercada de mulheres que viam o mundo através de lentes cor-de-rosa, enquanto eu queria rasgar a tela e ver a realidade crua. Após o café, decidi me distrair. Voltei ao meu projeto, planejar a festa de aniversário de Lucas. Seria a melhor festa do ano. Assim pensei, com o coração. O papel era amarelo, com tinta desbotada. As palavras falavam sobre promessas, esperanças e sonhos que haviam morrido. Não consegui resistir. O sentimento de que havia respostas ali se intensificava. Era uma página da história de Rafael, que nunca tive coragem de perguntar. A vida que construímos juntos parecia estar conectada a esse pedaço de papel. Clara, você tá bem? A voz de Lucas suave trouxe-me de volta ao presente. Ele estava olhando para mim, ansioso. O que eu poderia dizer? Como explicar a ele que, apesar da festa, havia algo pesando em meu coração? Sorri para ele, mas a preocupação crescia a cada dia. Sabia que tinha que descobrir a verdade, mas isso me chovia de medo. Fingi normalidade, jogando-me em pequenas tarefas com ele, até que ao observá-lo correr pela casa, percebi a pressão cobrando seu preço. Essa proteção que eu pensava estar oferecendo, talvez estivesse apenas aumentando a barreira entre mim e Rafael. E foi assim que, depois de um dia cheio, como eu poderia vasculhar essa vida que havia criado com tanto amor e que agora parecia prestes a desmoronar? Olhei para aquele vestido vermelho, esperei um pouco e, em um impulso, fui até a velha caixa de cartas. Havia muito a descobrir. Sobre tudo isso, uma ideia incomodativa formou-se em minha mente. E se as cartas falassem sobre algo que me desse a maneira como eu via não só meu relacionamento, mas eu mesma? Uma última olhada ao redor e eu sabia que algo estava prestes a mudar. A curiosidade me consumia,
como o café amargo que Lucas rejeitara. Em meu coração, senti a urgência de desenterrar verdades escondidas. Era hora de descer a ladeira da desconfiança e descobrir o que realmente se passava na mente de Rafael. No fundo, eu sabia que havia um segredo que ele guardava, e isso me deixava em choque. Eu só esperava que não fosse tarde demais para entendê-lo. Estava lá, à beira da cama, com o cheiro do café ainda pairando no ar. Ele era como um toque suave de lé. Ele chegou atrasado e ainda sorrindo me entregou um buquê de flores silvestres. Desculpe, peguei um trânsito horrível, disse ele. Me deixou um bocado tonta. O jeito como ele me olhou me fez acreditar que encontrara alguém especial. Aquela mistura de ansiedade e encanto me deixava leve. Eu estava apaixonada e naquele instante tudo parecia perfeito. Com o tempo criamos uma rotina que dava segurança e aconchego. Trabalhar como organizadora de eventos me permitia estar em contato com tantas pessoas e ao mesmo tempo me dar uns momentos para sonhar. Eu amava o que fazia, mas às vezes me sentia envolta em uma vida de expectativas. Rafael sempre era meu apoiador. Nossos diálogos sobre metas e sonhos eram tão cheios de esperanças. Ele dizia: vamos manter nosso foco. Um dia vamos viajar juntos, conhecer o mundo. O brilho nos seus olhos me enchia de vontade de realizar tudo isso. As manhãs começavam com o mesmo ritual. Eu levantava antes de Lucas, me arrumava rapidamente. Era uma pequena frase, mas que me dava um tipo de coragem que eu não sabia que precisava. O nascimento de Lucas trouxe uma nova cartela de cores para nossas vidas. Lembro do primeiro choro dele. Foi como um despertar. Aquelas pequenas mãozinhas segurando meu dedo me fizeram sentir que tudo poderia ser diferente. As primeiras palavras, os primeiros passos, cada conquista dele era um motivo a mais para celebrarmos juntos. Era pura alegria. Até que aos poucos, o tempo nos trouxe um cansaço silencioso. As noites em claro, as preocupações financeiras, o bebê que só chorava até o amanhecer. E em meio a todas essas alegrias, pequenas fissuras começaram a se abrir. Um dia qualquer, enquanto organizava um evento, Rafael me ligou. Ele parecia distante, a voz trêmula no telefone. Clara, hoje não vou poder buscar o Lucas. Algo surgiu no trabalho. Tentei entender, falhei. Um pequeno nó se formou no meu estômago. A ausência dele, que antes parecia apenas rotina, agora começava. Com o passar do tempo, eu notava que ele passava mais tempo no celular. Mensagens que ele rapidamente escondia quando eu aparecia. Tentei ignorar os pensamentos que brotavam, mas a desconfiança começou a assolar. Teve uma vez que perguntei se estava tudo bem entre nós. Ele sorriu para mim, mas não era a mesma expressão calorosa. Era um sorriso protocolar. Algo mudou, mas o orgulho não me deixou buscar as respostas. A temperatura das nossas conversas esfriou. Os silêncios foram se arrastando, como um vento frio que entrava pela janela. Me peguei olhando para o calendário e me perguntando onde estavam as noites de risadas. O que teria acontecido com os nossos sonhos de viajar? Perguntei se estava tudo certo e ele suspirou. Sim, só algumas atualizações de trabalho. E eu sabia que não era só isso. Senti um aperto no peito. O que estava acontecendo com a gente? Lembro de uma conversa que tivemos numa dessas noites. Ele me perguntou sobre meus planos para o futuro. Você nunca pensou em algo mais, Clara? Aquela pergunta me pegou desprevenida. Eu tinha adorado ser mãe, adorado ser esposa, mas e os meus planos? Eu não fazia ideia. O passar do tempo trouxe um senso de perda. A gente se esquecia dos próprios sonhos. Rafael estava certo, mesmo sem saber. Mas como mudar isso? Escutei meus próprios pensamentos gritando em silêncio. E assim, os dias continuaram a se arrastar. Eu me forçava a sorrir, me envolvia em meus projetos, na escola do Lucas, até que tudo começou a desmoronar, quando olhei de novo as velhas cartas. O papel amarelado na caixa de recordações poderia ter as respostas que eu precisava. Havia algo ali que não podia ignorar. Algo que talvez revelasse segredos que eu não queria saber, mas que precisava descobrir. O nó na minha garganta estrangulava. O que eu encontraria naquelas páginas? O que Rafael escondia? Eu me sentia como se estivesse cercada, presa por uma verdade que não sabia se poderia lidar.
Com cada segundo que se passava, o peso do silêncio só aumentava. Eu precisava de respostas, mas tinha medo de saber a verdade. Era isso que fazia meu peito doer. Senti que algo maior estava prestes a acontecer. Poderia ser uma virada que eu não esperava. O que aquela caixa realmente guardava? A inquietação crescia, e eu precisava desvendar. O dia amanheceu nublado, como se o céu estivesse refletindo a tormenta que se formava em meu coração. Levantei com uma sensação de peso nos ombros, o nó na garganta insistindo em permanecer. Tentei ignorá-lo, colocar tudo de lado e seguir a rotina. Mas era difícil. A desconfiança estava tão cravada em mim que parecia fúria. O aroma habitual não trouxe a mesma alegria. Aquelas manhãs eram sempre um ritual. Acordar, fazer café, preparar o lanche de Lucas e assistir aos desenhos juntos, mas hoje tudo parecia diferente. O som dos desenhos animados de fundo não me confortava como antes. Sentia que estava presa numa bolha, observando a vida passar. Desci para a cozinha e vi Rafael, de costas, mexendo em algo no celular. Ele tinha esse jeito de se esconder em meio à tecnologia, como se o mundo real fosse demais para ele. O coração acelerou. Oi, amor. O que você está fazendo? A pergunta saiu quase inaudível, mas ele virou e tentou me dar um sorriso que não convenceu. Só vendo umas coisas sobre trabalho, ele respondeu rápido, como se quisesse evitar qualquer aproximação. O celular estava ali, à vista. Não era a primeira vez que me pegava pensando o que ele estava realmente fazendo ali. O que mais ele estava escondendo? Me lembrei da manhã do café amargo. Aquelas expressões de Lucas e o olhar. O desinteresse sutil em nossos diálogos. O ar ficava pesado sempre que as perguntas mais profundas surgiam. Em vez de alívio, eu via a frustração nos olhos dele. O receio se transformou em necessidade de resposta. Lucas, você quer um lanche? Pedi, tentando espaçar a tensão entre nós. Os olhinhos do meu filho brilharam. Ele adorava sanduíches com queijo e presunto. Enquanto preparava, ligeiramente distraída, uma carta antiga que vi na sala me veio à mente. As cartas. O que mais deveria estar escondido ali? Ainda bem que você está aqui. Eu estava pensando em ir ao parque amanhã. Que tal? Tentei soar animada, mas a reação dele me cortou. Ele não parecia muito interessado. Sim, pode ser, disse ele, de forma seca. E num momento de coragem, decidi lançar uma pergunta. Rafael, você tem feito algo diferente ultimamente? As palavras saíram mais firmes do que eu esperava. O silêncio tomou conta. Olhei para ele esperando que houvesse alguma faísca de honestidade na resposta. Mas nada. Apenas aquela distância que me deixava inquieta. Não, claro que não. Você sabe como é o trabalho e essas coisas, só isso. Ele voltou a olhar para o celular, como se eu não estivesse ali. O nó se apertou com mais força na minha garganta. O que estava acontecendo? O que eu estava perdendo? Lucas interrompeu o clima pesado, chamando por mim. Mãe, vem ver isso. Com ele, eu poderia respirar um pouco mais aliviada. Corri até a sala e me deixei levar pelas suas risadas. Aquela poderia ser uma manhã normal, mas em algum lugar do fundo da minha mente, a angústia permanecia ali, e meu coração batia descompassado. Depois do café da manhã, tratei de organizar algumas coisas pela casa, livre de pensamentos. Olhando para o rosto de Lucas, não queria que ele percebesse o que se acumulava dentro de mim. Grande parte da minha energia ia para manter a fachada de uma vida perfeita. O sorriso que eu destinava às visitas e amigos era um gesto automático, quase involuntário. Mas depois que todos iam embora, o silêncio se tornava opressor, como se gravasse todas as inseguranças que eu não queria encarar. Quando chegou a noite, já estava exausta. Rafael nem parecia muito disposto a prolongar as conversas. O que havia mudado? Antes, ele me contava tudo, e agora tudo o que obtinha eram respostas curtas e às vezes desconcertantes. Tentei dar uma caminhada pela casa para aliviar a tensão acumulada. Ele estava sentado na sala, ainda com o celular nas mãos. Aquele que eu amava parecia um estranho. Amor, a gente precisa conversar, decidi dizer, tomando coragem. Ele virou o rosto em minha direção.
Uma expressão de desânimo me atingiu. Eu sabia que precisava saber, mas tinha medo de perder o que ainda restava. Esperei que ele dissesse algo, mas ele apenas cruzou as pernas e respirou fundo. Olhei em volta e vi as fotos de Lucas em nossa mesa. Em todas elas, éramos felizes. Era isso que eu queria de volta. Mas a imagem da minha vida estava se desmoronando e eu não sabia como parar. No dia seguinte, enquanto Lucas estava na escola, comecei a revirar a velha caixa de cartas. Folhei páginas amareladas, cada uma trazendo memórias que eu guardava. Havia histórias de amor, de sonhos compartilhados e promessas de um futuro juntos. Mas no fundo, percebi que ali havia mais que palavras românticas. Havia também um reflexo do que tinha mudado. Minha cabeça girava. Os sussurros de desconfiança voltavam. O que eu não sabia? Vi uma carta com uma letra conhecida. Era uma que eu tinha escrito a Rafael no início do nosso namoro. Corsários de amor. Lembranças de momentos tão belos que agora doíam. Uma passagem falava sobre nossos planos de viajar para o exterior, como tudo era promissor e iluminado. Fechei os olhos por um instante. O que estava acontecendo agora não se comparava a isso. A frustração crescia, mas a curiosidade também. Onde estavam aquelas promessas? Mais tarde, na hora do almoço, decidi arrumar algumas coisas na sala. Olhando ao redor, reparei uma lista de compras que Rafael tinha deixado em cima da mesa. Entre itens comuns, havia um nome que me cortou como uma faca. Uma mulher que eu não conhecia. O frio na barriga. Por que esse nome estava ali? Meu mundo pareceu desmoronar de novo. Minha mente disparou. Concluí rapidamente que não podia ignorar mais nada. Não era normal ele ter uma conversa com outra mulher, ainda mais em um papel que estava à vista. O pânico se instalou em mim. Tentei manter a calma, mas a inquietação explodia dentro de mim. O que eu faria se algo mais estivesse acontecendo? A ideia me deixava ainda mais tensa. No fim do dia, Rafael chegou para o jantar. Havia algo no ar. Uma tensão. Eu me mantive na defensiva, ensaiando perguntas e respostas em minha mente. Como eu faria isso? A presença dele parecia insuportável. Não consegui encará-lo. O estranhamento entre nós era uma parede física. As mãos tremiam involuntariamente enquanto eu tentava servir a comida. Está tudo bem? Ele me perguntou, e a pergunta me pegou de surpresa. Tentei sorrir, mas o gesto saiu forçado. Sim, apenas cansada, respondi, sabendo que o sorriso nem passava de uma máscara. Clemência. Olhei para o meu prato, com o pensamento em chamas. Depois do jantar, enquanto limpávamos a mesa, meu coração batia descompassado. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Sufoquei a questão que queimava em mim. Ele me olhou. Os olhos dele pararam por um segundo, como se percebesse a profundidade da pergunta. Claro, pode perguntar. Sobre a mulher. Sobre o que havia acontecido. Mas não consegui emitir som. Aquelas palavras não saíram e a pressão aumentou. O celular dele vibrou em cima da mesa e meu olhar fixou-se ali. A notificação, uma mensagem que eu não vi, mas que parecia tão convidativa, intrigante, despertou algo em mim. Dei um passo para trás. Desculpe, vou ver como Lucas está, disse, gesticulando em direção à porta. A fuga era minha conhecida, mas também meu refúgio. Assim que entrei no quarto, sabia que precisava dessa força. Me fechei buscando uma solução. Um pensamento quase desesperado surgia em mim. E se o que eu estava imaginando não passasse de uma neurose? Era isso que meu coração queria acreditar. Mas a sensação vermelha e pulsante não poderia ser ignorada. Concentrei todo o meu ser em focar no pequeno homem, no ser inocente que era nosso filho. O som da televisão, as risadas dos personagens, algo tão simples me lembrava do que eu queria. Um segundo depois, porém, meu instinto. Enquanto me imergia nessa luta interna, os segundos pareciam se arrastar. Fui despertada abruptamente pela vibrante notificação do celular de Rafael. Ele estava lá, do outro lado da porta. Voltei a mim, sentindo um impulso. Não podia mais ignorar a verdade. Algo estava se formando ali, e eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. E então, tudo poderia mudar.
sem saber que esse era o caminho que levaria a uma verdade ainda mais profunda e inquietante. Eu me aproximei da porta para ouvir, incapaz de hesitar. A expectativa crescia, como um balão prestes a estourar. O nó na minha garganta apertava, e por um instante fiquei paralisada ouvindo. Sabia que a resposta poderia ser ainda mais dolorosa do que qualquer coisa que eu já havia imaginado. Chegou o momento da verdade e eu não estava preparada para enfrentar o que poderia ouvir. Eu estava paralisada, encostada na porta do quarto, ouvindo o que Rafael falava do outro lado. O burburinho da televisão parecia ter. Assim, me aproximei um pouco mais na ponta dos pés, segurando a respiração. Sim, eu prometo que vou resolver isso até sexta-feira. Ele dizia, em um tom que não deixava dúvida. A voz dele era baixa, mas havia algo ali. Um desespero? Uma ansiedade? O que estava acontecendo? Cura. A palavra ecoou em minha mente pela primeira vez. Meu coração disparou ainda mais quando uma ideia tomou conta de mim. E se ele estivesse falando sobre algo mais? O veneno da dúvida se espalhou dentro de mim. Com um movimento rápido, peguei meu celular, os dedos tremendo enquanto eu o desbloqueava. Olhei pela tela pequena, enquanto ele continuava a falar. Eu apenas precisava ouvir mais. Talvez isso me desse uma pista. O nó na minha garganta persistia, mas a força da curiosidade me empurrava a continuar. A gente se encontra logo depois. Meu estômago se revirou na mesma hora. Eu não queria que fosse isso, mas a verdade começava a se desenhar, como uma sombra se aproximando lentamente. Seria possível? Um frio percorreu minha espinha. Ele estava envolvido em algo que não era eu ou Lucas. E se estivesse enganando a gente? Respirei fundo, tentava organizar os pensamentos. Não era hora de me deixar levar pela emoção. Não ainda. Eu precisaria de provas concretas. Descobri que precisava agir com calma. Um plano. Me mantive em silêncio, tentando absorver o que estava acontecendo antes de qualquer coisa. Ele desligou o celular e o silêncio tomou conta da casa novamente. Eu me afastei da porta, a mente acelerada. A adrenalina corria pelas minhas veias. Enquanto Rafael se espalhava no sofá, como se tivesse esquecido toda a nossa realidade, eu segui para a sala e peguei aquela lista de compras que me incomodava. Aquele nome na lista ainda estava queimando na minha cabeça. Decidi que procuraria por mais evidências. Algo precisava ser encontrado, e eu começaria com o celular dele. Quando ele foi ao banheiro, eu corria até a mesa e pegava seu celular que deixara largado. Meu coração estava disparado. O que encontrei? Mensagens. Muitas mensagens. E não com amigos. Eram de uma mulher. O nó na minha garganta quase estourou ao abrir uma conversa. A tela brilhando em uma noite silenciosa. O mundo virou de cabeça para baixo em questão de segundos. As mensagens estavam cheias de promessas. Estarei esperando por você amanhã à noite. Não esquece de trazer o que combinamos. Cada palavra parecia um golpe direto no meu peito. O mundo em volta parecia se desfazer enquanto eu lia aquilo. Que mulher era essa? O que Rafael estava realmente fazendo? Um pensamento rápido passou pela minha cabeça. Eu precisava de mais. Aqua não era só uma conversa passageira. Não era um alô aleatório. Aquilo gerava profundidade. Um relacionamento que transbordava pelos meus olhos, pois minha imaginação começou a pregar peças. O que mais estaria escondido? O que mais deveria ser desenterrado? Fui até o resto do celular. Abri fotos, notas, qualquer coisa que pudesse dar mais contexto. Esse jogo que ele estava jogando se desenrolava diante de mim. E eu era meramente uma espectadora, mas não por muito mais tempo. Encontrei algo que parecia ser uma transferência de dinheiro, para um nome que eu não conhecia. O capacete na minha cabeça pesou. O que mais eu não sabia? A quem mais ele estava dando atenção? A quem mais estava dando dinheiro? E uma euforia estranha tomou conta de mim. Ao mesmo tempo que a dor lá dentro aumentava, o gelo emergia de mim, formando uma armadura. Precisava saber como virar isso a meu favor. O coração apertou, mas não era a hora de explodir. Eu precisava ser forte, planejar.
Recuei devagar, o celular de Rafael escorregando de meu toque quase despedaçado na mesa. Respirei fundo. Sabia que não deveria confrontá-lo ainda. Ele não poderia ter a chance de me manipular. Eu tinha que me proteger. Naquele momento, quanto mais eu olhava para aquela mesa, mais uma ideia formidável tomou forma na minha mente. A estratégia que eu precisava, tudo que estava escondido na mente dele, todos os planos que ele tinha com aquela mulher, tudo que estava financiadamente e emocionalmente entre os dois. Eu precisava coletar tudo antes de dar qualquer sinal. Um movimento em falso e eu poderia perder tudo. Escrevi um plano mental. Estrategicamente manteria essa informação só para mim. Não havia espaço para emoções agora. Eu sabia que precisaria ter um plano, um caminho traçado, antes de confrontar Rafael. Ele não faria ideia. Olhei para a mesa de novo e sorri. Eu estava em vantagem. Hoje eu encontraria mais. Não só escutaria, mas também gravaria tudo o que conseguisse. Meu próximo passo era alinhar os fatos antes que a luta começasse. A visão de Rafael tentando botar um sorriso no rosto, alheio ao que estava acontecendo, me trouxe uma satisfação inesperada. Enquanto ele permanecia ali, eu me preparava para o que viria. Uma exata tempestade de emoções internas. A luta estava apenas começando, e eu estava determinada a não sair ferida. Ele não escaparia. Eu descobrira o primeiro ato do meu próprio teatro de intrigas. Eu sei, Rafael, murmurei para mim mesma quando caminhei de volta para o meu quarto. Meu peito ainda doía, mas minha mente estava afiada. Eu controlaria essa situação. Ele não teria ideia de que o jogo mudaria em breve. E assim, ao fundo, a televisão ainda falava de uma vida que parecia distante da minha. O mundo estava mudando, e eu estava prestes a desencadear algo que ele não. O nó na garganta tornou-se algo mais poderoso, um chamado dentro de mim, um aviso. Era hora de virar o jogo. Estava tudo em silêncio. Eu estava no meu quarto, amparada pela penumbra da tarde, enquanto pensava em cada palavra que acabara de ouvir. As mensagens no celular de Rafael geravam um turbilhão dentro de mim. Meu peito doía e a urgência de agir estava borbulhando como água em uma panela. Mas como eu faria isso? A primeira coisa que percebi foi que precisava de evidências. Queria ter certeza, um ponto a mais na linha que me afastava da incerteza. Não havia espaço para equívocos. Levantei da cama e fui até a mesa. Peguei um caderno que sempre mantive suas anotações sobre eventos e comecei a desenhar um plano. Cada movimento precisava ser cuidadoso. Olhei ao redor, observando as fotos de Lucas, suas risadas capturadas em cada frame, e senti meu coração pesar um pouco mais. Eu precisava proteger meu menino. Precisava saber a verdade. O que fazer primeiro? As mensagens. Me lembrei da amiga de longa data, Ana, alguém em quem eu sempre pude confiar. Ela sempre foi uma boa ouvinte e tinha um olhar apurado para detalhes que eu costumava ignorar. Seria uma boa ideia desabafar para ela, ou pelo menos buscar orientação. Antes que pudesse pensar mais, a ideia de agir tomou conta do meu corpo. Como um filhote procurando calor, eu busquei a luz do dia. Lavei o rosto, passei um corretivo sob os olhos e saí, determinada. O centro da cidade tinha sempre algo a oferecer: cafezinhos, lojas para explorar e, claro, conhecimento se ouvisse as pessoas certas. Entrei no carro. A sensação de liberdade misturada com medo tomou conta. A cada minuto que passava, eu me sentia mais forte. O volante estava firme nas minhas mãos, como se eu estivesse no controle novamente. O caminho para o café, onde sempre nos encontrávamos, era familiar e acolhedor. Mas hoje eu sentia que estava me dirigindo a um cenário de missão. Quando cheguei, já pude avistar Ana. Ela estava assim, disse ela, levantando-se para me dar um abraço. Este momento de calor me fez sentir que eu não estava sozinha. Sentamos e tentei não fazer uma cara de quem carregava o peso do mundo nas costas. Ah, você sabe, só passando por um dia agitado. Falei, mas a insegurança transpareceu na minha voz. Ana percebeu. O olhar dela, a expectativa, fez meu coração acelerar. Na verdade, preciso desabafar sobre algo.
Sobre o Rafael. O ambiente se calou. As palavras se desenrolavam devagar, como se a verdade subisse pela minha garganta. Falei sobre as mensagens, o que eu suspeitava. Ana ouviu atentamente, sem interrupções. Quando terminei, estava quase tremendo. O sentimento de vulnerabilidade tomou conta, mas também havia uma ferocidade em mim. Sabia que precisava me fortalecer. Clara, você está certa em se preocupar, ela disse, com uma seriedade que me fez sentir um frio na barriga. Você deve investigar mais. Conversar com um advogado, talvez. Precisamos ter certeza do quê? Ela tinha razão. Fui tomada pela urgência. Precisava agir. Então pedi a conta e deixei o café com um plano na cabeça e um coordenador emocional fictício chamado A Verdade fora da mesa. Coloquei a mão no volante, guiei-me pela cidade, decidida a colocar meu plano em ação. Meu telefone vibrava. Mensagens estavam chegando de Rafael. Uma delas perguntando onde eu estava. Respirei fundo e ignorei. Fingi que nada estava acontecendo. Ele não poderia perceber nada. No dia seguinte, enquanto Lucas estava na escola, coloquei em prática o que refletira. Comecei a organizar uma pequena pasta. Não apenas com as mensagens do celular dele, mas com tudo. Impressões dos recibos, o histórico das últimas compras no cartão de crédito. Cada documento contava uma história, e eu precisava de cada uma delas. Decidi visitar o advogado que uma amiga minha recomendara. Fiquei nervosa. A sala tinha paredes brancas, cadeiras confortáveis, e o ar estava impregnado de tensão. O advogado, um H, expliquei o que estava acontecendo. Ele fez anotações enquanto eu falava, e a urgência do momento me fez sentir um pouco mais forte. Preenchemos alguns formulários enquanto eu fazia mais perguntas sobre como funcionava o processo. Ele falou sobre provas, documentos e tudo o que eu poderia reunir para me proteger. E se você tiver alguma gravação, ele disse, e uma ideia surgiu em minha mente. Incrível. Vou pensar nisso. Me despedi. A sensação de que estava um passo mais perto de entender tudo começava a envolver meu ser. Escutei suas advertências sobre o sigilo, e mais uma vez o nó apertou em mim. Mas eu precisaria ser astuta. Ao voltar para casa, meu coração estava acelerado. Cada movimento na minha casa agora carregava um peso diferente. O sorriso de Lucas ao chegar me fez sentir que havia algo pelo que lutar. O amor dele era um combustível, e eu precisava agir ainda mais rápido. Criaria um mural de provas, um alicerce sólido. Alguns dias se passaram fazendo tudo isso enquanto mantinha as aparências, e a cada novo elemento que catalogava, a confiança em mim aumentava. Fui à escola, conversava com as professoras de Lucas, compartilhava momentos de risadas, como se as dúvidas não estivessem consumindo meu pensamento. Eu era boa em esconder o desespero. O mundo girava em torno de mim, e eu estava jogando cada peça em seu devido lugar, mas havia uma tensão no ar. Uma sensação de que Rafael estava começando a desconfiar. Ele me olhava de maneira diferente, como se notasse algo que eu tentava encobrir. O olhar dele parecia pulso, verificando se eu estava jogando a mesma partida que ele. E quando eu menos esperava, ele começou a perguntar onde eu ia, o que estava fazendo, como se uma luz acendesse sua curiosidade. Certa noite, enquanto lavava a louça, ele me perguntou: Ei, você parece tão ocupada ultimamente. Tem algo que você queria me contar? O medo subiu. E assim eu soube que ele estava prestes a fazer o primeiro movimento no jogo, mas ainda não sabia quais as regras. Eu preciso manter isso em segredo, até que tudo venha à tona. Com o coração acelerado, percebi que estava próxima de um ponto sem volta. Mas também tinha um obstáculo. Um novo desafio começava a se formar. A cada dia que passava, Rafael parecia mais atento ao meu comportamento. Uma premonição de que ele estava começando a perceber o que eu tinha em mente. Meu plano precisava ser feito com precisão. Não poderia falhar. Quando voltei para o quarto naquela noite, fechei a porta lentamente. Olhei para o espelho e vi alguém me encarando que eu mal reconhecia.
A mulher confiante que eu conhecia estava se transformando em uma estratégia em construção, uma jogadora em meio a um xadrez complicado. O tempo estava passando e a pressão aumentava. Respirei fundo. Era hora de continuar e enfrentar essa tempestade. Mas o que viria a seguir? Eu realmente estava pronto? Eu só sabia que estava no caminho certo. Mas uma inquietação me fazia sentir que a próxima jogada poderia não ser minha. Alguma coisa poderia mudar tudo. E assim, a tensão se instalou de novo como um fio prestes a se romper. O dia da confraternização da escola de Lucas se aproximava. E a tensão crescia. Era mais do que uma simples festa. Era o momento perfeito para eu finalmente expor Rafael. Minha mente estava cheia de planos, mas a ansiedade corria solta. Enquanto eu organizava os detalhes do evento, senti um nó na garganta, e cada vez mais eu me perguntava se estava pronta para o que viria. O sol estava radiante naquele sábado. A escola de Lucas foi decorada com balões coloridos e mesas repletas de doces, e a energia no ar era contagiante. Eu havia convidado algumas amigas e familiares, não apenas para celebrar, mas para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Nunca estive tão focada. Conversei rapidamente com as mães da escola, troquei risadas e mantive a aparência. Ele parecia despreocupado, mas eu sabia que algo estava prestes a mudar. Todos estavam ali, amigos, conhecidos e as crianças correndo de um lado para o outro. Mas para mim, aquele era apenas um cenário que escondia o verdadeiro propósito da minha presença. "Oi, Clara, que festa linda!" ele disse, animado sem perceber a tensão no ambiente. Eu forcei um sorriso. "Sim, espero que todos se divirtam", respondi, enquanto minha mente se preparava para a ação. A festa continuava, mas eu sabia que também preciso compartilhar algo importante, algo que me incomodou muito. As mulheres se entreolharam murmurando, e a ansiedade de Rafael se intensificou. A atmosfera tornou-se pesada, e as crianças pararam de brincar, começando a ver que algo significativo estava prestes a acontecer. Recentemente descobri que nem tudo é o que parece em meu casamento. Rafael se esticou, se endireitou. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Estava investigando algumas questões e encontrei mensagens que mostram que Rafael tem estado em contato com outra mulher. Um murmúrio correu pelo público. Eu podia sentir os olhares cruéis de algumas mães e a expressão de choque dos convidados. Meu coração disparava, mas continuei firme. Ele prometeu que estava ocupando seu tempo com trabalho, mas parece que estava escondendo algo muito maior. A expressão de Rafael mudou de intrigada para defensiva. Ele tentou levantar a voz. "Clara, isso não é." Mas eu interrompi. O tempo estava nele. Peguei o celular e acessei as mensagens. As palavras grudaram nos meus lábios, como se quisessem sair de uma só vez. "Aqui está uma troca entre Rafael e essa mulher. Ele promete que vai resolver tudo até sexta-feira." Levantei a tela do celular e vi os rostos ao meu redor se inclinar para frente, tentando entender. Ler essas mensagens me fez perceber que não sou a única na vida dele. Continuei. Cada palavra pesada como chumbo. Eu mereço honestidade. E mais importante, meu filho merece um pai que esteja presente, não que vive em duas realidades. Cada olhar que cruzava o meu expressava crescente surpresa, enquanto a linha entre apoio e julgamento se tornava tênue. Rafael, visivelmente nervoso, tentava se recompor. "Isso é uma mentira. Você não pode acreditar que eu jamais faria algo assim." Ele estava embasbacado, mas meu olhar penetrava em seu. Eu encontrei mais do que uma conversa engraçada. "Rafael, você fez promessas a outra mulher, e isso é inaceitável." O murmurinho crescia, e cada palavra que eu pronunciava se estabelecia como uma verdade inegável na reunião. "Você precisa entender que a verdade está nua agora", continuei. "E eu não vou desistir de buscar justiça por mim e pelo Lucas. Ele precisa saber a verdade sobre o pai que tem." Rapidamente, as mães e pais começaram a perguntar se era verdade, alguns oferecendo apoio e outros expressando incredulidade. A tensão permanentemente se tornou visível. O grupo se dividiu em dois. Rafael estava cercado por amigos que tentavam protegê-lo, mas ao mesmo tempo
Percebi olhares de dúvida e compaixão de aqueles que conheciam a verdade. Clara, eu posso explicar tudo, ele tentou, mas sua voz falhava. A bravura que tinha minutos atrás se desmoronava. Suas palavras estavam perdidas entre a confusão dos ecos da verdade que surgia. Não poderia deixar por isso mesmo. O evento foi transformado em algo muito maior do que apenas a comemoração de uma escola. Olhei ao meu redor, em busca. Assim que ele se aproximou, a expressão dele se iluminou por um breve instante. Ela é mais importante do que você pensa. Estou aqui por você. Sussurrei, olhando em seus olhos. O clima mudava e o choque continuava. Rafael tentava se justificar, enquanto as palavras de suas promessas não iam mais além de um eco sem valor. Ele olhava desesperadamente para as pessoas ao seu redor, assim como eu buscava um olhar confiável entre as mães, conhecendo a dor que eu estava passando. Sentia a dor na pele. A cada momento, ela se intensificava. Agora, Rafael estava cercado de amigos, alguns tentando protegê-lo. Mas o apoio que ele tinha estava se dissipando. Mas isso não é justo. Você não pode me expor assim, ele exclamou, e eu senti a adrenalina subir em meu corpo. Como ele tão facilmente trocava a culpa pela surpresa? Justo, gritei. Você fez de mim a maior piada. Estava prometendo o sol e a lua a outra mulher. Onde está meu direito de saber? Onde está meu espaço para respirar? Ou eu sou só uma espectadora em sua encenação? O queixo dele caiu, e eu vi que o impacto das minhas palavras o atingiu em cheio. Havia um murmúrio crescente, e a atmosfera tornava-se cada vez mais elétrica. O contraste entre a raiva e o apoio da multidão era palpável. Algumas pessoas sussurravam, outras expressavam apoio ou descrença. Mas para mim, tudo isso era apenas fumaça. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de enredar nossas vidas em suas mentiras. Finalizei, respirando fundo. O alívio que seria a exposição estava lá, mas a verdade ainda tinha suas consequências. E eu não vou deixar você destruir mais do que já destruiu. Quando a festa continuou em um clima de cantaroladas e sussurros nervosos, percebi que o chão que me sustentava estava começando a balançar. Rafael parecia completamente perdido, tentando misturar-se entre os convidados que antes eram seus aliados. Eu sabia que ele não escaparia. Com essa maré revoluciono, a verdade emergiria, mas havia espaço para mais surpresas. Uma calma tensa se formava. Seria apenas o começo de um furacão muito mais profundo. Eu ainda mal imaginava o que isso traria. O tumulto era palpável ao meu redor. As vozes se misturavam em sussurros, exceto pela minha, que ainda reverberava sobre o ar. Rafael estava ali, atordoado, perdido em meio à multidão que até então era nossa. Senti como se tivesse puxado um fio e desencadeado uma explosão. Alguns olhares, curiosos, se voltavam para mim, enquanto outros se desviavam, como se não quisessem se comprometer. Quando a poeira começou a assentar, pude ouvir as crianças voltando a brincar, alheias ao que acontecera. Era como se o tempo tivesse parado para os adultos, mas para elas a vida continuava. O calor do sol contrastava com o frio em meu peito. A adrenalina ainda circulava nas minhas veias, e a sensação de que tudo era irreal se tornou um peso. As reações estavam surgindo lentamente. Algumas mães que conhecia, seu olhar era solidário. Para cada encorajamento, havia também pessoas com expressões cheias de dúvida. Algumas se afastavam, como se não quisessem se envolver. O fardo da verdade pesava, mas eu tinha sido honesta. Rafael estava tentando explicar. Clara, você não entende. Isso é todo mal entendido. Ele gesticulava cercado por amigos que o escutavam com a atenção de quem espera um espetáculo. Mas não era um espetáculo. Era a minha vida. O meu estado emocional era uma montanha russa, e eu me esforçava para não desabar. As mães conversavam entre si. Comentários sobre me apoiar, mas também murmúrios de condenação. Você não deveria ter feito isso na frente de todos, disseram algumas. Aquilo cortou.
Mediação era ok, mas o embate em público parecia ser minha única opção. Não tinha mais como ignorar. O nó na minha garganta se desfazia aos poucos, revelando um novo tipo de força. Eu não quero mais ouvir suas mentiras, Rafael, falei. A voz mais forte agora, apesar da fraqueza que ainda me acompanhava. Um murmurinho cresceu em volta, e ele percebeu que não iria conseguir reverter a situação. O olhar de vulnerabilidade estava decidido a não me deixar mais. Conversei com Ana depois da festa. Ela me agradeceu por ter sido tão corajosa, e eu não poderia deixar de sentir uma pequena alegria. Estava ali para apoiar meu filho, e ao mesmo tempo, reconheci que estava lutando por mim. Havia uma poderosa conexão entre nós, reforçando minha decisão. Lancei um olhar em direção a Rafael. Sua expressão havia mudado. Um misto de raiva e desespero transparecia. Ele havia perdido, e isso era mais do que eu poderia ter sonhado. Numa procura por reconciliação, ele estava isolado. As pessoas ocultamente se afastavam dele. As consequências foram inesperadas. Nos dias seguintes, as mensagens não pararam. Algumas eram de amigos que queriam ajudar, oferecendo lugares para. Um dia, enquanto organizava um lanche para Lucas, minha vizinha trouxe um bolo. Ela me surpreendeu com um sorriso. Olha, Clara, pensei em você. Tava sentindo falta de ver você e o Lucas. Fiquei grata, seu gesto foi o suporte que eu precisava. Conversamos um pouco e ela se despediu me deixando um sorriso. Essas pequenas formas de apoio começaram a se acumular e eu me percebi menos sozinha do que imaginava. Mas, por outro lado, vi amigos de Rafael se afastando. Não era só o que ele havia feito, mas as palavras que ouvi sobre mim também. Os olhares curiosos continham julgamentos. Era mais fácil apontar o dedo para a mulher que não havia feito nada, ao invés de condenar o homem que realmente havia traído a confiança. Senti um frio na barriga toda vez que ele aparecia. Havia momentos em que só queria o chão se abrindo e me engolindo. A caminhada pela escola de Lucas se transformou em um desafio. Todo mundo sabia da situação. E as conversas não paravam. Eu mesmo notava o ponto. Juntas, formamos um pequeno grupo de força. No meio disso tudo, uma meio-amiga se aproximou. Você não é a primeira, nem a última a passar por isso. Clara, eu mesma fui traída. No entanto, e não se esqueça que a vida continua. Aquilo me acalmou, mesmo que levemente. Foi como um empurrão que me levou a entender que meu caminho estava apenas começando. As inseguranças estavam ali, mas eu poderia transformá-las em força. O suporte de algumas pessoas tornou-se vital. Com o tempo, comecei a perceber que havia empatia e light. Cada gesto simples, e uma palavra ou até um abraço, me lembravam que eu tinha um caminho a seguir. As desavenças com Rafael, por outro lado, se intensificaram. Ele parecia mais isolado e, ainda assim, tentava manter uma cara de tudo ir bem. As interações entre nós eram tensas. Cada conversa, um campo minado. Ao final de dias de angústia, comecei a encontrar um fio de esperança. Todos os momentos ali, com sorrisos e lágrimas, eram etapas necessárias para mim. A pequena alegria de Lucas me ajudou a superar as sombras. Ele era um lembrete do porquê de tudo isso. Meus medos ainda existiam, mas eu estava reencontrando a coragem que não sabia que possuía. Com o tempo, a dor tornou-se uma companheira que não poderia ignorar. Cada pequeno triunfo se somava a um novo, e o apoio inquestionável de algumas pessoas se tornaram armas que empunhei ao meu redor. Então, em uma noite tranquila, enquanto ajudava Lucas a terminar a lição de casa, o telefone vibrou. Uma notificação que eu não esperava. Uma mensagem de Rafael. O conteúdo, no entanto, fez meu sangue gelar. Ele pediu para se encontrar. Precisava falar. O nó na minha garganta voltou e minha cabeça girou. O que ele tinha a dizer agora? Não sei se estava pronta para ouvir, mas sabia que era hora de confrontar todas as minhas inseguranças de novo. Meus olhos se encontraram com os de Lucas, que sorria, completamente alheio ao turbilhão de emoções que se passavam por mim. Eu ainda não tinha. A cada nova peça do quebra-cabeça, a verdade se tornava mais reveladora, mais pesada e ao mesmo tempo mais libertadora. E o que ele diria poderia mudá-la para sempre.
O dia que seguiu aquele confronto foi cheio de sentimentos mistos. O ar estava carregado de uma tensão nova, e a liberdade de ter falado a verdade ainda me fazia sentir como se estivesse flutuando. Eu estava entorpecida, mas ao mesmo tempo animada. O que eu não sabia era que a real batalha estava apenas começando. Após a festa, fui para casa com Lucas, ainda sentindo a adrenalina correr nas veias. Para ele, a festa foi só mais uma diversão, mas para mim foi um marco. Assim que chegamos, ele correu para seus brinquedos, e eu me deixei cair no sofá. O nó na minha garganta havia se dissipado um pouco, mas agora dava espaço para uma nova sensação: a determinação. Naquela semana, vi a clareza invertendo as sombras que se acumulavam ao meu redor. Enquanto Lucas se aprofundava nos desenhos e brincadeiras, eu me dediquei. Foi meu primeiro passo na direção de reencontrar minha dignidade. Além disso, eu senti a necessidade de me reconectar com amigas. Uma boa conversa poderia fazer maravilhas. Marquei um café com Ana, que havia sido minha âncora nos últimos tempos. Ao chegar ao café, ela estava radiante, como sempre, e a conversa fluiu como um rio lindo. Falei sobre o novo trabalho, e ela sorriu me encorajando. Clara, isso é maravilhoso. Você merece, disse Ana. Houve algo reconfortante nas palavras dela. Era como se a outra mulher que estava perdida em meio a todo o caos começasse a voltar. As semanas passaram, e a cada evento que organizava, mais recuperava a confiança. O cheiro do café fresco e o calor das risadas ao meu redor eram sons e sensações novas. E cada pequeno detalhe me enchia de energia. Percebi que sabia fazer isso bem. O meu amor por criar experiências especiais estava ressurgindo, e lentamente. A dor da traição começava a se dissociar de quem eu era. Apesar disso ou vier, atendi às mensagens, mas com um talvez como resposta, mantendo um limite inicial. Ao mesmo tempo, vi que suas tentativas de contato estavam diminuindo. A ausência dele começava a ser mais um símbolo de liberdade do que de perda. Certa tarde, enquanto organizava um evento, recebi uma mensagem de uma antiga amiga de escola. Oi, Clara. Eu gostaria de me encontrar com você. Na hora, eu não sabia o que esperar. Não éramos próximas, mas a curiosidade me fez responder. Nos encontramos em um parque. Era uma tarde ensolarada e as risadas das crianças preenchiam o ar. Quando nos sentamos, a história que ela tinha para contar me deixou perplexa. Havia passado por uma situação semelhante à minha. O olhar de compreensão dela mostrava que não estava sozinha. Em meio a lágrimas e risadas, percebemos que as cicatrizes que tínhamos, mesmo diferentes, nos uniam. É incrível como as conexões se formam em meio ao sofrimento, e como essas histórias podem ser uma base para novos começos. Nossa intenção era reunir mulheres que buscavam recomeçar, reconstruir suas vidas, ou simplesmente ter um espaço seguro para compartilhar experiências. Era um começo humilde, mas o entusiasmo nos envolvia. Começamos a nos encontrar a cada 2 semanas. O maior choque: as mulheres que chegavam eram diversas, com histórias diferentes, mas todas em busca de algo que pareceu impraticável: esperança. A sala se enchia com histórias de amor, dor e superação. Eram mulheres aguerridas que mostravam uma força que eu não esperava. Enquanto isso, em meu trabalho, eu tomava mais iniciativa. Comecei a sugerir novas abordagens em eventos, a trazer inovações nas decorações. O feedback que recebia me empurrou a ser mais ousada. Era um sentimento quase anestesiante. Observar várias pessoas sorrindo por causa de algo que eu havia criado. Meu coração começava a transbordar em tudo o que realmente estava fazendo, por mim e por Lucas. Certa noite, a equipe do trabalho me procurou. Não era um host. O que poderia ser melhor? A vida estava começando a refinar meu velho eu. No grupo de apoio, nossa primeira força-tarefa foi ajudar uma mulher a planejar um aniversário de 50 anos. O que era supostamente uma simples reunião se tornou uma oportunidade de transformação. Reunimos ideias, planejamos e cada mulher na sala começou a espalhar vida. Ver o sorriso daquela mulher, que antes parecia tão perdida,
Foi como ver um raio de sol em uma manhã nebulosa. Gradualmente, minha história se tornou uma fonte de inspiração para outras. Todas as palavras que eu havia falado na festa se tornaram ferramentas de força. As mulheres começavam a se abrir sobre a dor que sofriam e as mudanças que precisavam fazer. De repente, éramos um círculo de empoderamento. Elas se estabeleciam como pilares de apoio, fortalecendo não só a mim, mas a todas ali presentes. Um dia, em um desses encontros, uma das participantes, Laura, me olhou nos olhos e disse: Clara, você me lembrava da mulher que perdi. O propósito estava se formando. Havia muito que ainda viver, e um dos pontos de virada começou a florescer. A ideia de fazer um evento para arrecadar fundos para ajudar mulheres que passaram por separações. Apresentar histórias de esperança e reconstrução como um show. Um espaço onde as pessoas poderiam compartilhar cantos e risadas, com uma parte da renda revertida para assistências a mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu podia sentir que tudo estava em um ciclo de transformação. Mas o grande dia, a realização da minha ideia, estava se aproximando. Enquanto finalizava os detalhes e ensaios, fui envolvida por sentimentos, e uma onda de insegurança começou a surgir. O sucesso dependia de mim, mas a ideia de falhar se arrastava em minha mente como uma sombra insistente. Rafael ainda estava lá, perscrutando, tentado de me atingir em minha nova força. Um dia nos encontramos novamente, e a conversa se tornou um terreno delicado. Ele queria voltar, queria ter outra chance. O nó voltou a apertar. Uma divisão estava se formando. O que viria em seguida? Um último desafio se apresentava, e não tinha ideia do que esperar. A contagem havia começado para o evento, e enquanto a data se aproximava, meu espírito estava fervendo. Tanto para dar certo, mas havia um rastro de dúvida e uma necessidade de encontrar paz. Eu sabia que não poderia enfrentar tudo isso sozinha e que precisava decidir bem. Enquanto o dia se aproximava, escrevi em meu diário: Estou aqui, enfrentando meus medos e abraçando a esperança. Mas ainda existe muito a ser revelado. O que Rafael quer? O que será esse evento? E o que isso significa para mim? A verdade pode ser ainda mais difícil. A história que eu vinha tecendo tomava uma nova forma. O futuro era incerto, como um livro que ainda estava em branco. E a borda de uma nova página estava prestes a ser virada. O campo estava preparado, mas quem poderia saber como acabaria? Uma revelação neste novo capítulo poderia mudar tudo, e era isso que me deixava em expectativa. Os meses passaram e a vida estava começando a tomar um formato que eu não tinha imaginado. Olhando para trás, era quase difícil acreditar que aquele furacão de emoções e revelações se transformaria em algo tão bonito. O evento que realizamos para arrecadar fundos para mulheres em dificuldades foi um sucesso absoluto. A energia no ar, as risadas, a música, tudo se alinhou de uma forma que eu nunca esperava. Nesse dia, ao ver tantas mulheres juntas, unidas por histórias de superação, a visão era de pura força. Cada detalhe, cada sorriso, cada lágrima contribuía para a construção de algo maior. Ao longo do evento, percebi que não era apenas sobre mim ou sobre minha história, mas sobre todas nós. Fui bastante procurada por outras mulheres, algumas que mal conhecia, e seus olhares brilhantes me motivaram a continuar. Era uma lembrança constante de que a nossa voz importava e que juntas éramos imparáveis. A resposta da comunidade foi incrível. Eu lembrei de como já havia me sentido desvalorizada e perdida, mas essa nova fase estava me impulsionando. As ideias que eu trouxe para a mesa estavam mudando a maneira como a empresa via seus eventos. Cada reunião em que eu entrava era capaz de perceber o respeito que os colegas tinham por mim. Era como se a semente que havia sido plantada em algum momento da minha vida agora estava florescendo plenamente. A estabilidade financeira começou a fazer parte da minha vida novamente. Todas aquelas noites em que fiquei acordada, planejando os meus passos, começaram a dar frutos.
Finalmente, eu estava conseguindo colocar dinheiro de lado, começando a sonhar com a possibilidade de uma viagem com Lucas. Uma viagem onde poderíamos explorar o mundo juntos, onde eu poderia começar a viver todas aquelas promessas que fiz a mim mesmo um dia. Rafael ainda tentava se aproximar. Ele tinha feito algumas tentativas de retomar um relacionamento, mas a cada vez que ele aparecia, a sensação de raiva. O pequeno estava se divertindo na escola e começando a formar laços incríveis. Eu estava presente em cada momento, sabendo que essa jornada seria a que ele se lembraria. As noites em que eu lia histórias para ele e as tardes que passamos juntos eram agora lembranças preciosas. Lucas começava a entender quem sua mãe era realmente. Começava a captar a força dentro de mim. As conversas que tínhamos estavam se aprofundando e esse novo elo me deixava tão feliz. Agora, olhando para o espelho, não via mais a mulher que se deixava levar pelas circunstâncias. Via alguém que havia aprendido a se valorizar, a respeitar os próprios sentimentos e, principalmente, a não abrir mão de si mesma. Aprendi que não é errado pedir ajuda, que não é fraqueza abrir o coração e que compartilhar sua jornada pode inspirar outra pessoa a recomeçar. A cada dia vejo mais mulheres me procurando, buscando inspirações em minha história e em nosso grupo de apoio. A verdade é que a vida realmente começa a par. Fiz da minha uma jornada de amor e esperança. O que passei não definia quem eu era, mas me ajudou a moldar quem eu sou agora. O futuro é ainda uma tela em branco, mas sinto uma alegria imensa ao pensar em como posso preenchê-la. A vida está cheia de possibilidades e estou pronta para surfá-las, rumo a novos desafios, a novas conquistas. Agora estou aqui, tentando transmitir que recomeços não têm idade, não importa onde você está. A cada dia é uma nova chance para mudar suas histórias. A vida é cheia de reviravoltas e você é a protagonista dela. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Perto de mim você pode sentir a energia, a força de saber que tudo é possível. Ok, agora me ajudem a espalhar essa mensagem. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com Pelo.